É, eu vou começar falando de mim mesmo. Eu era engenheiro civil e trabalhei nisso a metade da vida. E, inclusive, eu ensinava na universidade, no curso de engenharia civil. Agora, toda a vida eu tive o umbigo preso no chão lá de Taperoá, tá entendendo? E quando meu pai morreu subitamente, eu é que fui assumir a fazenda dele lá em Taperoá, sem considerar isso uma condenação. Eu vou logo avisando para vocês que eu já tinha isso por sentimento e depois eu terminei forçando mais a cabeça. Eu não gosto de lugar que chove, tá certo? Bom é lugar seco. Engenheiro, a gente aí vem pela contramão da rota clássica que os nordestinos vivem, né? É para sair daqui e lavar barroada, não é? E esses cabelos que ficaram brancos bem depressa foi por conta das barroadas que eu tive que encarar na minha volta pro sertão, tá entendendo? Indiscriminada. Porque eu voltei pro sertão e até hoje, já faz 32 anos, eu fiz um esforço enorme de buscar o caminho de conviver com a seca. Quando eu era engenheiro civil, por exemplo, eu tinha a maior admiração pelo Denox. O Denox tinha tudo que o engenheiro civil tinha direito. Construção de estrada, construção de casa, construção de abastecimento d'água, construção de barragem. Quando eu vim para cá, para o outro lado da seca, e o Denox foi a primeira instituição criada para cuidar da seca do Nordeste, em 1908. Se chamava Inspetoria Federal de Obra contra a seca. Não era nem a favor, nem era para a seca, não era contra. E aí, quando eu fui para o outro lado da seca, como nordestino, flagelado da seca, trabalhador do semiárido, eu peguei uma briga logo com o nome dele, né? Ele é contra a seca, eu não sou contra a seca. E nunca ouvi falar dessas nações aí do norte, cheio de gente ruim, diferente do povo do Nordeste, que presta. Nunca vi falar que lá tivesse existido primeiro um Departamento Nacional de Obra contra a Neve, para só depois eles progredirem, não é engraçado? Bom, e fui por aí e fui cada dia mais buscando aprender o caminho de conviver com a seca. Essa expressão que hoje está muito em uso, embora muita gente não saiba direito o que é, porque essa expressão diz que fui eu que inventei, é verdade, foi, está entendendo? Bom, então eu vim embora para lá e fui por esse caminho, sem nenhum ressentimento. Eu era infeliz quando eu vivia lá embaixo, feito secretário de Estado, feito não sei o que isso é que é serviço chato, tá certo? Brigar com a seca pode não ser tão maneiro, mas pelo menos é uma coisa mais real, mais verdadeira. Bom, e aí veja. Então fui para lá com esse espírito que eu vivo com ele até hoje. Bom, para você ter uma ideia, eu fui do primeiro grupo de engenheiros contratado pela SUTEM. Daqui a pouco eu falo nela e também nas outras instituições que já foram criadas para cima do Nordeste, que nunca assumiram a seca, tá certo? Como a gente é obrigado a assumir uma vez que vive aqui. Então, veja uma coisa, eu acho que era, como o tema que está me dado aí é cabra, ovelha, eu vou começar falando sobre as cabras. A cabra foi o segundo animal, o segundo bicho domesticado pelo homem. O primeiro foi o cachorro. O cachorro, isso foi 10 mil anos antes de Cristo. Quer dizer, 10 mil anos antes do Cristo faz 12 mil anos, né? O primeiro foi o cachorro, que o homem domesticou como companhia, para caçar alimento na floresta, na mata. O segundo foi a cabra, para fazer comida para o homem. Bom, comida e companhia até hoje ainda são a coisa mais importante para qualquer pessoa, não é verdade? Então, bom, e aqui no Brasil, essa fase aí é engraçada. 10 mil anos antes de Cristo chamavam
a Revolução Neolítica. Lítica é pedra. Foi quando o homem aprendeu a plantar, tá certo? Em vez de colher no mato, e a domesticar os animais para o seu serviço. Hoje eu digo, arredondando, que tem hora que eu penso que ainda falta acontecer a Revolução Neolítica no Nordeste do Brasil. Mas falta terminar ela, tá certo? Bom, então veja, e a gente não tinha cabra. O Brasil não tinha cabra nativa, nem ovelha, nem vaca. Tá certo? E a gente foi colonizado por Portugal, descoberto e colonizado pelos portugueses. Então, as vacas que vieram para o Brasil e as cabras vieram de lá, da Europa. Mesmo sendo da Espanha e Portugal, que tem menos neve, mas eram de lá. E as ovelhas vieram sobretudo da África, nos navios que carregavam os negros escravos, tá certo? Nativo a gente não tinha. E aí, no meu entender, começa a complicar as coisas, porque no mundo inteiro, aonde a agricultura progrediu e avançou como uma atividade, isso foi tido até um tempo desse como ruim. Ruim é um lugar que passa 5 meses a terra coberta de neve. E é esses que a gente fica feito um bando de babaca, querendo imitar e copiar, né? Tá certo? Bom, só que os animais eram de lá. E toda a cultura e a tecnologia veio de lá também, importada da Europa, para nós. Aqui no Brasil, e em cima do Nordeste do Brasil, eu acho que os dois males essenciais que prejudicam a nós todos é um troço que eu chamo a filosofia da água, tá certo? E a outra é a tecnologia. Veja, as escolas de ciências agrárias do Nordeste do Brasil. Ciências agrárias aí é o quê? Agronomia, zootecnia, veterinária. Eu não sou nenhuma das três coisas. Então, a respeito desses assuntos, eu tenho o direito, inclusive, de dizer besteira, não é? Porque eu não estudei esse troço, só fico olhando. Veja, todas elas foram criadas no litoral. A da Bahia foi criada em função do cacau. É uma lavoura de lá, do litoral 1 da Bahia. A de Pernambuco, bom, e a Bahia disparou na produção de cacau, na tecnologia de cacau, para o mundo. A de Pernambuco foi criada em função da cana-de-açúcar. Pernambuco liderou a indústria canaveira desse país até agora, década de 80. A do Ceará, que era a terceira, em Fortaleza, quando fizeram a reforma da universidade, ela virou um centro por causa do setor de engenharia de pesca. Quer dizer, ela foi levar o roçado dela para o outro lado, para dentro do mar, né? Isso é aquela boa. Aí você ouve falar na lagosta do Ceará e tal. A da Paraíba, que foi criada na década de 30, e se chamava Escola de Agronomia do Nordeste. Aqui acolá eu falo mal da Paraíba. Agora eu só falo na frente de paraibanos. Para os outros eu não dou esse gosto, não. Tá certo? Se chamava Escola de Agronomia do Nordeste, em vez de ser da Paraíba, foi enfiada em areia, no brejo de areia. Quer dizer, a seca e o semiárido, que é 90% do território do Nordeste, onde vive mais da metade da população, nunca foi assunto, tema, para criar as escolas de pesquisa e ensino. Então, e do outro lado estava a filosofia da água. A solução para o Nordeste é molhar arrumando água. Irrigação artificial. Eu vou botar o nome ali depois para você ver. Bom, eu acho que a raiz dos problemas da gente, da pobreza do Nordeste, parte daí. Consequência da filosofia da água, quer dizer, e a alienação da seca dos institutos de ensino e pesquisa. A da Paraíba, como o ministro da Educação foi contra, quando propuseram criar em areia, o da Agricultura topou criar. O da Educação disse, o problema não é esse não, que no Nordeste já tem 3, que era Salvador, Recife e Fortaleza, e só tem a metade das vagas ocupadas. Aí disse, não, mas eu quero que crie, porque se não servir para outra coisa,
vai servir para casar as meninas da minha terra com um bom rapazinho de fora. Tá certo? E foi por isso, e assim, que a Escola de Agronomia do Nordeste foi criada e enfiada no brejo da areia, no microclima temperado de altitude, onde todo mundo sabe qual é a tecnologia de trabalhar e tal e tal. Aí eu costumo dizer, quando eu vou pegando uma embalagem ficando mais linguarudo, aí eu digo, uma foi o cacau, não tem nada a ver com a seca. A outra foi a cana-de-açúcar, lavoura do litoral 1. A outra foi cuidar de pesca. E a outra foi inspirada na defesa dos possuídos das meninas de areia. Tá entendendo? Aquele sujeito aqui, eu digo o nome dele, não dá um azar retado. Foi ele que criou o cego da bagaceira. Um que tem os olhos dessa grossura assim. Já foi governador aqui da Paraíba. E deixou o mandato na metade para ir bajular Getúlio de novo. Bom. Então veja, eu acho que o grande problema é aí. Ficam trazendo conversa de fora, bicho de fora, raça de fora, tecnologia de fora para enfiar de goela abaixo na gente. Bom, agora, aí eu vim embora, lá tinha na fazenda do meu pai roçado de algodão, milho e feijão. Milho e feijão era dos moradores, o algodão era dele. Mas isso eu escutava dele. O Cariri lá produz muito menos algodão do que aqui o sertão, quando tinha algodão, né? Ele dizia, só toma... Bom, e o financiamento que existia era o custeio da lavoura. E ele dizia, eu escutava ele conversando com o povo do Banco do Brasil, que era quem fazia crédito rural nesse tempo. Eu só quero o financiamento para metade da área do roçado. Aí eu digo, e o resto? Ele dizia, a gente leva. Se eu tomar o financiamento para a área toda, do algodão, milho e feijão, eu vou pagar no fim do ano vendendo vaca, ovelha. Então veja, crédito rural no Brasil sempre funcionou ao contrário do que é no resto do mundo. Em vez de ser um mecanismo que leva, um mecanismo indispensável, que leva ao progresso e ao desenvolvimento, quer dizer, aqui no Nordeste, por causa do regime de chuva e por causa da lavoura tecnicamente inadequada para a região, mesmo algodão, tá certo? O que fazia era consumir o rebanho para pagar a conta da lavoura. Mas pelo menos fazia circular algum dinheiro na região. E a inflação ia mascarando, tá certo? E essa coisa só se resolveu quando chegou como eu chamo, o bendito bicudo. Porque desde que tinha petróleo e fibra natural, que já era uma farsa econômica, a lavoura de algodão no Nordeste produzindo 300 quilos por hectare. Quando o Paraná já produzia 4 mil, 3 mil, 5 mil, tá certo? Quer dizer, você entrava num processo produtivo, já entrava pedido, já entrava para quebrar. E isso continuava sendo, essa lavoura, a base da política agrícola oficial e da agronomia oficial em cima da gente. Bom, enquanto acontecia isso, pecuária no Brasil, no Nordeste sobretudo, era completamente desprezada. Não tinha financiamento custeio, não tinha financiamento de investimento, de forma contínua e regular. Agora, se você for para trás, o Nordeste escapou até hoje, às custas de seus bois. A fase mais próxima do Nordeste foi a civilização do couro. 95% das cabras do Brasil se localizaram no Nordeste. E cabra era abandonado por todo mundo. Começava pelo Ministério da Agricultura, as universidades, as empresas de pesquisa, a Secretaria da Agricultura e nós, os fazendeiros. Tá certo? Eu fui criado num ambiente de hostilidade às cabras. Meu pai tinha vaca e ovelha tanto assim. Cabra era contra, porque cabra só dava encrenca com o vizinho. Então, além da herança que a gente tinha de Portugal, que Carla já se referiu aqui, a defesa dos roçados, que eram os responsáveis pela pobreza do Nordeste, uma lavoura definitivamente ineficiente, e as universidades, e as escolas, e as instituições criadas para o Nordeste, e os programas montados para o Nordeste, eu vou botar uma lista ali, tá certo? Com uma absoluta segunda intenção que eu confesso na hora. É para eu aumentar a raiva de vocês e a ira, para a gente agregar a Mário nesse movimento que ele está armando,
E na base da espingarda, não tem outro canal de diálogo mais não pro Nordeste, viu? É no tiro. Bom, então veja. Perdi o fio, onde eu ia dizendo. É para voltar. Bom, enquanto isso acontecia, oficialmente pecuária era desprezado no Brasil, ignorando inclusive a história. O Nordeste só prestou quando a civilização do couro, como chamava, acontecia aqui. As únicas raças nacionais de ovelha, nacionais do Brasil inteiro, aconteceram aqui no Nordeste. As dirlanadas, que produzem a melhor pele do mundo, que vieram da África, no navio negreiro. Aqui no Nordeste. Quer dizer, era a realidade do Nordeste. Esfregando, sim, e aí ele dizia, segura o gado, senão você morre de fome. E eu cuidava de segurar o gado e fui expandir os roçados. Quando eu deixei, bom, como ele tinha morrido, eu passei a tomar conta de uma fazenda que passou a ser de um grupo, meus irmãos e meus cunhados, e todo mundo tem cunhado safado, eu também tinha, não é? Eu tinha que fazer as contas bem certinho, primeiro para mim mesmo, e depois para prestar conta aos outros. Aí teve um ano que eu fui o campeão de produção de algodão lá em Itaperuá, 250 toneladas de algodão. Quando eu fechei a conta, que paguei o empréstimo da metade da área para o Banco do Brasil, e o saldo dos moradores, sobrava para mim e eu representante, era 600 hectares de roçado. Eu socado dentro de 3 horas da manhã às 10 da noite. E eu sempre fui bom serviço. Sobrava para mim menos do que o salário de um contínuo da Cagepa. Eu digo, tem nego ganhando dinheiro no meu espinhaço. Está entendendo? Nessa hora eu tinha conseguido trazer da Austrália, que depois eu falo, uns capins. E já estava embalado, tinha aprendido, não tinha um danado desse que soubesse me ensinar, porque eles estavam cuidando, era de cana-de-açúcar, de cacau, ou cuidando de arrumar marido em Campinas. Minha areia, tá entendendo? Aí eu já estava embalado e comecei a acabar com os roçados, tá certo? E aí partimos para criar cabra também, vaca, ovelha e cabra também. Teve uma fase que era o melhor negócio que eu tinha na fazenda, eram as cabras, de quem eu fui criado num ambiente de absoluta hostilidade, tá certo?